a nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Nesta terça-feira, mais um ponto de encontro eleitoral pela TV RCA, que tem recebido aqui em seus estúdios, nestes últimos dias, os candidatos a prefeito no município de Araraquara. As eleições elas estão previstas para o dia 15 de novembro e em Araraquara concorrem 9 candidatos. Já foram entrevistados em nossos estúdios, expondo seus programas de governo. Luiz Cláudio Lapena Barreto, do Patriota, Fernando Fraga, do PTB, Edinho Silva, do Partido dos Trabalhadores, Tiago Pires, do PCO, Coronel Adalberto, do Republicanos, Professor Coca Ferraz, do PSL. Ainda restam Célio Peliciari, do PSOL, e Rodrigo Ribeiro, do PRTB. O nosso entrevistado desta terça-feira é Célio Peliciari, do PSOL. Na urna, seu número será o 50. Meu caro Célio, nós nos sentimos honrados em recebê-lo nesta oportunidade, honrado com sua presença e agradecido principalmente com a sua participação, pois é uma forma do candidato apresentar à nossa população o que pretende fazer se efetivamente for eleito. Muito obrigado, hein? Agradeço demais a oportunidade, porque, como o senhor sabe, infelizmente, o PSOL tem pouquinho tempo de televisão, pouquinho tempo de rádio. Inclusive, as organizações Globo, são organizações que mandam na mídia do país, estão boicotando a gente, tirando a gente fora dos debates, das entrevistas. Então, essa é uma ótima oportunidade que a revista Comércio, Indústria e Agronegócio de Araraquara está dando para todos os candidatos falar de forma equitativa, igual. Eu saúdo essa oportunidade. E é plenamente justo essa manifestação do Célio em função da igualdade de condições de apresentação de propostas, pois todos os partidos naturalmente teriam que participar dos debates, levando suas propostas e buscando essa interação com a comunidade. Bem, o Célio, como candidato, ele poderá responder de 6 a 12 perguntas preparadas pela nossa produção. Faremos estas perguntas no espaço de tempo variável de 18 a 22 minutos. E dependendo, naturalmente, do tempo de resposta do candidato, ele poderá até mesmo responder a todas as perguntas. Nós pedimos apenas que ele se atenha às respostas, não desviando o foco para a agressividade contra outros candidatos, pois assim poderá permitir ao ofendido justamente o direito de resposta. Consequentemente, estará mantendo o nosso diálogo em alto nível. Como nós sabemos da sua postura, Célio, da sua ética, é evidente que, por força da circunstância, nós temos que dar esse alerta, esse recado a todos os candidatos que aqui se apresentam. Combinado? Combinado, claro, com certeza, vamos lá. Vamos lá, vamos falar um pouco de saúde nessa roda de conversa, nesse bate-papo em que estamos oferecendo a você, Célio Peliciari. Nós vivemos em nosso país um problema extremamente grave, que é a saúde pública. Além da permanente falta de médicos, de profissionais da área de saúde, há doentes espalhados pelos corredores dos hospitais. Uma situação caótica, generalizada. Isso nós falamos colocando o país em seu todo. Eleito, como é que você pretende administrar a área da saúde em Araraquara? Bom, o pessoal compreende que o modelo, veja, o modelo, não como está sendo executado, da saúde brasileira é o melhor do mundo. Nós estamos copiando e, óbvio, adaptando para a nossa realidade o modelo cubano de saúde, que é o melhor do mundo, o modelo inglês, que tem mais investimento que o cubano e também é o melhor do mundo. Esse modelo é baseado na descentralização do atendimento e no cuidado da família. Atenção básica, desde a tenridade até a velhice. Essa é a ideia. Se isso funciona certinho, como é na Inglaterra e em Cuba, o que acontece? A gente previne as doenças, estimula o esporte, justamente para conseguir que essa pessoa não fique doente. Ela não ficando doente, ela não vai parar numa UPA, não vai parar no hospital, e a gente vai conseguir tratar. Diferente do que o presidente Bolsonaro pensa, nós
através da ciência, sabemos que o tratamento ele é mais barato e mais benéfico para a pessoa do que, não prevenir, né, não deixar a pessoa ficar doente é mais barato do que tratar a doença efetivamente. Então, o que nós queremos? Aplicar o modelo brasileiro do SUS, que é bom lembrar, o presidente Bolsonaro queria privatizar o SUS, pelo menos a atenção básica agora de início, através de OS, PPPs, participações público-populares, público-privadas, que o pessoal é contra. Nós queremos exatamente executar o modelo do SUS. Esse modelo precisa de quê? Precisa de ampliar o número de equipes de saúde da família. Se você vai no postinho e não tem quem te atenda, você vai na UBS. Se não tem quem te atenda, você vai na UPA. É o caminho natural que a população faz, mas é um caminho equivocado. Não por parte da população, mas porque o gestor público, o prefeito, não está proporcionando as condições corretas da saúde. O PSOL tem a leitura que é necessário ampliar, segundo o Ministério da Saúde, a gente não tirou o número de qualquer lugar não, em 21 novas equipes de saúde da família, justamente para toda a população de Araraquara ter um atendimento aceitável. Ainda nem vai ser o atendimento ideal, mas é o aceitável justamente porque a gente precisa reconstruir o que foi perdido. Araraquara tem uma boa estrutura no centro, nos bairros mais antigos, mas nos bairros mais novos a estrutura não acompanhou a demanda. Essas 21 novas equipes de saúde da família vão cuidar desde a tenridade, que é o agente comunitário, o médico do postinho, a farmácia popular, tudo isso para cuidar desde a tenridade até a velhice, prevenindo. Se isso der certo, se isso acontecer, a gente diminui a demanda que tem na UPA e na UBS. Diminuindo, esse cenário caótico que o senhor narrou aqui, que é verdade no Brasil inteiro, já para de acontecer. Justamente que Araraquara tem mais até UPA do que precisava, segundo o Ministério da Saúde, não sei o que estou falando. A gente precisava de entre 2 e 3, a gente tem 3, então a gente está num ponto perfeito, não precisa de mais do que isso. Então não está faltando unidade de atendimento, está faltando o sistema funcionar. E para o sistema funcionar a gente precisa ampliar a atenção básica e garantir remédio na farmácia. Outra coisa que preocupa a gente na saúde são as cirurgias eletivas. Porque veja, a pessoa tem uma doença, porque por mais que a gente previna, alguém vai ficar doente. A pessoa tem uma doença, precisa resolver rápido antes que se agrave. E nesse caso, não tem como inventar a roda. Tem duas coisas que precisam ser feitas urgentemente. É contratar novos profissionais para executar a cirurgia e abrir novos leitos para possibilitar a execução dessa cirurgia. A gente pretende fazer isso, eu até espero que vocês perguntem, reduzindo alguns gastos, né, porque a população às vezes ouve muita promessa e não sabe de onde vai tirar o dinheiro. O pessoal tem de onde tirar o dinheiro. Nós vamos mostrar aqui nessa entrevista. Se não der, eu falo nas minhas considerações finais. Mas nós já pensamos em tudo. Muito bem. Então, a situação, pelo que eu entendi, seria prevenir. Sim. Consequentemente, você prevenindo nos bairros, vamos dizer assim, você evitaria levar o paciente para um atendimento no centro da cidade, em UPA, ou qualquer outra unidade de saúde, e automaticamente desafogaria os estabelecimentos hospitalares. Sim, veja, eu tenho até um outro candidato que propõe a inauguração de um hospital de baixa complexidade. Eu só aceito a ideia, eu acho legal. O problema é que isso custa muito caro. Existe o problema de construção, que em geral o Estado e a União conseguem bancar, mas o problema de manutenção ele é do município e são, pelo que eu vi ali, 2 milhões todos os meses. Então, é um valor muito alto. Se nós seguirmos a regra da OMS e do nosso planejamento do SUS, que é proposto pelo Ministério da Saúde, eu tenho certeza, assim como é num país que tem limitações financeiras, como é Cuba, assim como é num país que não tem limitações financeiras, como a Inglaterra, funciona lá daquele jeito. Aqui vai funcionar também. Quero lembrar vocês que nesse momento tem muita conversa sobre privatizar o SUS, que o SUS é o maior programa do mundo, nenhum programa, nenhum país ousou dar saúde gratuita e, em alguns casos, até de qualidade para tantas pessoas. Nós aqui temos tratamento de vacina, nós temos tratamento de câncer, HIV, tudo isso é tratado pelo SUS, todas as cirurgias. A população, qualquer um, seja estrangeiro, seja brasileiro, pobre, rico, enfim, não existe no mundo um sistema como o SUS. Por isso que o pessoal defende e nós queremos só fortalecer ele, ajeitar aquilo que está ruim e fortalecer. Para isso precisa de investimento. Então a gente vai priorizar o investimento no SUS. Vai ter que tirar de outro lugar, porque o dinheiro é um só, e vai colocar no SUS. De onde vai tirar o dinheiro a gente fala daqui a pouquinho. Bom, como a gente vê, há fundamento na sua colocação, na ideia que se pretende implantar aqui em Araraquara, desde que ele seja eleito prefeito. Mas é muito natural que críticas, quando posicionadas, colocadas, praticamente desviam a finalidade, a proposta, o assunto. Você, sendo candidato de um partido da esquerda,
e tendo um posicionamento que é perfeitamente claro em relação à saúde, você sente que há preconceito nisso? Não, veja, eu compreendo até que a população, ainda que, vamos dizer, leiga no assunto da organização do SUS, não que eu seja um expert, mas eu tive que dar uma estudada para ser candidato a prefeito, ela compreende o nosso discurso, compreende a nossa proposta, justamente porque ela vive aquela realidade. O que nós estamos falando é justamente o que faz parte da realidade da população. Então, eu não, no máximo, nós podemos sentir um preconceito por quem é liberal e deseja privatizar o SUS, deseja que a saúde seja uma mercadoria e não um direito. Aí sim, há preconceito, mas esse é um preconceito que eu quero continuar tendo, viu? Esse daí, as pessoas que são liberais e querem destruir o SUS podem não gostar do PSOL. Agora, todo o resto da população tem certeza que, me ouvindo as propostas do PSOL, vai compreender que sim, é verdade. Se tiver o médico no postinho de saúde, se ela for bem atendida, se houver a prevenção, ela não vai precisar lotar a UPA ao BS. Isso é um raciocínio lógico que qualquer pessoa consegue fazer e compreender, e assim começar a defender a proposta do PSOL. Ô Célio, como o candidato pretende criar vagas em creches, tirar crianças das ruas, acolher menores abandonados, combater o uso indiscriminado de drogas, todas estas situações mencionadas por nós, elas estão praticamente atreladas à criação de projetos que possam alterar os rumos e os hábitos de um país que sofre as consequências vindas através de décadas. O que vocês do partido, vocês pretendem fazer aqui em Araraquara, se eleito? Veja, o pessoal tem uma perspectiva que é holista. Como assim? A gente entende que a educação ela não é só ali a sala de aula, mas ela é também o ensino ao esporte, ao prazer da cultura. Então, a educação vai além da sala de aula e da escola. Então, nós tratamos a educação como uma série de coisas, o ensino da música e etc. Uma série de coisas que estão para além da sala de aula. No nosso entendimento, está faltando vaga em creche, e isso é porque o prefeito Marcelo Barbieri ampliou o número de bairros na nossa cidade e não construiu. O Edinho corretamente está construindo agora, mas no meu entendimento demorou muito, que era para ter feito isso no primeiro e no segundo ano de mandato e agora não no quarto. Mas ao menos está construindo. O que nós temos que fazer é ver qual vai ser a demanda no que vem, porque todo ano a demanda se renova, porque obviamente novas crianças vão entrar na creche, e a partir dessa nova demanda, saber quantas creches nós vamos ter que construir ou se só vai precisar ampliar as creches já existentes. O programa do PSOL de Educação, eu vou dizer com tranquilidade, é o melhor programa de Araraquara. E por que isso? Nós pegamos o Plano Estadual de Educação, que o Raul Marcelo, um ex-deputado estadual do PSOL, protocolou, 1035 de 2015, que foi feito não pelo Raul Marcelo nem pelo PSOL, mas pelos maiores pedagogos do Brasil. Zanetti, Saviani, são professores da USP, que pensaram como que tem que ser a educação do Estado de São Paulo. Então, nós pegamos aquelas metas do Estado de São Paulo e adaptamos para a nossa realidade local. E no nosso entendimento é o seguinte, qual que é o grande drama da educação brasileira? Primeiro, a infraestrutura é ruim. A criança não tem desejo de ir para a escola é ruim, a escola é quente, não tem um ar-condicionado para deixar mais agradável para o estudo, porque estudo é difícil, é um trabalho intelectual, cansa, e aí precisa ter todas as condições boas para aquela criança executar aquele trabalho intelectual. Mais do que isso, às vezes não tem um teatro, não tem uma sala de música, não tem um laboratório de química, física, tudo isso influencia no andamento do ensino. Então, nós queremos propor uma reforma em todas as escolas e creches que haja necessidade, óbvio, justamente para construir essa atenção básica para a criança holista, nesse sentido de dar todas as ferramentas para a criança desenvolver os seus potenciais. E aqui eu quero lembrar uma coisa, só fazer um parêntese, tem gente que defende, por exemplo, o trabalho infantil. Ah, mas porque eu trabalhei com meu pai, isso nunca me fez mal. Veja só, o filho do finlandês, o filho do norueguês, o filho do sueco, o filho do alemão não trabalha. Ele estuda até os 28 anos, para virar PhD e criar tecnologia. A gente vende soja para eles e eles vendem tecnologia para a gente. Quem que está ganhando mais dinheiro? Óbvio que são eles. Então, assim, aqueles que defendem o trabalho infantil estão defendendo a eternização da neocolonialidade brasileira, manter o Brasil pobre e pauperizado. Nós, pessoal, somos contra. Crianças têm que estudar. Nós queremos dar todas as oportunidades para eles. O segundo ponto que o pessoal acha fundamental é valorizar o professor. Os professores de Araraquara, por vezes, têm que dar aula no estado e no município. Por quê? Porque o salário é ruim. É uma tristeza. E aí, é óbvio, se você tem que dar o dobro de aula do que o ideal, você vai dar uma aula com menos qualidade. Não é culpa do professor. Ele precisa de tempo para preparar. Porque a gente acha que a aula, os 50 minutos ali, que ele está ganhando e acabou. Não, antes daqueles 50 minutos, tem
às vezes, mais de 10 horas de preparação para 50 minutos de aula. Então, o professor ele tem uma preparação anterior. E se ele conseguir se preparar mais, a aula vai ser melhor, seu filho vai aprender melhor, e aí a gente vai possibilitar um conhecimento técnico-científico no futuro ainda melhor. Então, o segundo ponto é valorizar o professor, dar mais remuneração. Só se compromete a aumentar a remuneração do professor acima da inflação, como o Edinho não fez. E o terceiro ponto do nosso entendimento é diminuir a quantidade de alunos por sala de aula. Para o professor dar uma atenção mais próxima para o aluno e ajudar aquele aluno, às vezes que alguns têm um pouquinho mais de dificuldade, um pouquinho mais de deficiência em alguma matéria, nós queremos que tenha menos alunos por sala. Araraquara bate na nossa meta nos anos finais do ensino fundamental, mas nas áreas de creche, que é um momento, uma idade importantíssima para a construção do caráter, da moralidade, para a construção cognitiva da criança, a gente está muito longe da meta. Então, nós queremos bater essa meta e, para isso, nós vamos ter que ampliar o número de creches. Então, essas são as propostas do PSOL para a educação. Você tocou num ponto importante que foi a preocupação do Marcelo Barbieri como prefeito anos atrás, dele criar bairros, tá certo? E como o caso do Vale Verde. Mas mesmo assim, com essas dificuldades enfrentadas, posteriormente o Edinho, dentro das suas limitações, ele também veio buscando estruturar esses bairros com atendimento às pessoas. Mas também, mesmo assim, nós temos ainda um déficit aqui em Araraquara de 7 mil moradias que precisam realmente serem construídas para que as pessoas com menos poder aquisitivo possam ter melhorias na sua qualidade de vida. Para a habitação, o que o seu partido pretende apresentar, ou já está apresentando? Veja, no programa do PSOL, essa parte é muito importante. A gente tem o último dado, que infelizmente ia ser realizado um censo esse ano, mas, primeiro, o presidente Bolsonaro tirou o dinheiro para o censo, a gente nem sabe se vai ser realizado no ano que vem, e teve a questão da pandemia que, de fato, impossibilitou a realização do censo esse ano. Então, a gente não tem a convicção do dado atual, mas há 10 anos atrás, é o último dado que a gente tem do IBGE, havia 10 mil casas vazias em Araraquara. 10 mil casas vazias em Araraquara. Então, veja, tem mais casa vazia em Araraquara do que pessoas sem casa. Por que isso acontece? Muitas pessoas vão lembrar que a gente ouve de forma extenuante que a oferta e a procura se equilibram, a oferta e a demanda se equilibram, o capitalismo é assim. Mas por que isso não acontece no setor da casa? Por que quando tem muita casa, está sobrando, é aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, todo lugar do Brasil, o Brasil inteiro, tem mais casa vazia do que pessoa querendo casa? Por que a oferta e a demanda não se equilibram? Por que os preços da casa não abaixam e sim sempre continuam aumentando? Ocorre que existe uma pequena falha na teoria liberal que eles acham que a oferta e demanda pode se equilibrar em qualquer circunstância. Porém, existem cartéis, pessoas se organizando, malversadas, que têm 1.000 casas, 100 casas, 500 casas, que se organizam com outras pessoas do mesmo padrão de riqueza para especular com o valor da casa. Então, veja só. Essa pessoa, supondo que tem uma coligação de araraquarenses que tem 2.000 casas, eles pegam 500, aumentem 100% o preço. Isso aqui é uma coisa hipotética, isso não acontece de uma forma tão imediata assim, isso ao longo do tempo, mas vamos colocar aqui o exercício mental. Aumenta 100% o preço e as outras 1.500 eles aumentam só 25%. O sujeito que tem uma casa vai olhar para o resto do mercado e falar, olha, minha casa está valorizando, porque todo mundo está valorizando também, então ele também vai aumentar o preço da casa. Automaticamente. Sim. Você pode perceber que o índice de inflação, o IGPI, que regula o mercado imobiliário, sempre cresce a mais do que o INPC. Por que isso acontece? É porque existe uma especulação. Aqueles que têm muitas casas, eles sabem que se eles colocarem todas as casas dele no mercado, eles vão diminuir o preço dos aluguéis, vão diminuir os preços das casas. Eles não querem isso, eles querem aumentar. Então, para eles é conveniente ficar com aquelas 500 casas paradas ali, que eles sabem que não vão vender, que eles aumentaram muito o aluguel, mas conseguir alugar aquelas outras 1.500 por um valor um pouquinho maior do que estavam. Nós vamos combater isso. Como que nós vamos combater? Para resolver o problema de falta de moradia, inclusive, não há necessidade de construir casa. Podemos até construir através de mutirão, não há mais financiamento federal, mas não há necessidade. Nós vamos rever a planta genérica de valores e o plano diretor. O que é o plano diretor? É um instrumento mais importante do município, que os vereadores votam, inclusive. Nós vamos querer fazer uma conferência municipal para que as pessoas discutam o plano diretor. O plano diretor
justamente ele serve para dizer onde pode construir, onde vai aumentar a cidade, onde vai ter o esgoto e etc. O que nós queremos com esse plano diretor? Instaurar o IPTU progressivo. Aquela casa, e isso está no Estatuto da Cidade, é lei federal aprovada. Nós só copiamos da lei federal e vamos executar em Araraquara, coisa que nenhum prefeito fez até hoje. Aquela casa, aquele terreno que não cumpre a função social, ou seja, que não está sendo alugada, que não tem um comércio, que não tem uma casa, que está parado. E o plano diretor determinou que tem que ter função social, ou seja, tem que ter uma escolha pública antes daqueles lugares que vão ter que ter função social. Não vai ser toda a terra do município, né? Porque a gente não consegue expandir tão rápido. A pessoa, se não executar uma moradia ali, se não executar um comércio ali, ela vai começar a pagar uma proporcionalidade maior no seu IPTU. Então, se você estiver pagando 1.000, vai começar a pagar 1.050, supondo. No outro ano, 1.100. No outro ano, 1.200. Até 5 anos. Se no final de 5 anos ela ainda insistir em não colocar a casa para alugar e alugar de fato a casa, não colocar a casa para ter um comércio, aí a prefeitura pode, ou se for no caso de um terreno, exigir edificação compulsória, ordenar que a pessoa edifique aquele terreno, ou se for no caso de uma casa, a prefeitura pode de imediato, depois de 5 anos de IPTU progressivo, a prefeitura pedindo para aquela pessoa fazer alguma coisa com aquele imóvel, dar uma função social. A prefeitura pode tomar o imóvel e dar títulos da dívida municipal pro proprietário. Ou seja, o proprietário não sai de uma banana, ele ganha os títulos da dívida municipal que a prefeitura vai pagar ao longo do tempo. E a prefeitura faz o quê? Faz a reforma urbana com essa casa. Ou dá, ou vende, ou aluga para quem está precisando. Se nós fizermos isso, ao longo do tempo, nós vamos combater a especulação imobiliária e garantir que nenhuma pessoa fique sem casa. O que faz que as pessoas fiquem sem casa é a sanha, a gana de lucro de algumas pessoas aqui de Araraquara e de todo o nosso país. Nós vamos rever isso. E para rever, tem que mexer com o setor imobiliário, coisa que nenhum outro candidato vai fazer. Bem, nós temos já 20 minutos, temos mais 5 aí pela frente para responder as perguntas. Todo candidato que vem aqui, Célio, ele fala que vai gerar empregos. Isso você entende que seja compatível com o cenário que nós estamos vivendo de milhões de pessoas desempregadas? Dá para se retomar esta investida econômica? Eu tenho convicção que sim, só que eu tenho uma diferença muito grande dos meus adversários. Todos eles vão propor ideias liberais. Então, veja o seguinte, houve uma crise do capitalismo em 2008, essa crise afetou o padrão de acumulação no mundo inteiro, em todos os países do mundo que não sejam orientais, então a gente pode falar de França, Itália, Espanha, Estados Unidos, Brasil, estão com um problema de desemprego. Então, isso não é um fenômeno brasileiro, não é um fenômeno do PT, do Bolsonaro, é um fenômeno do capitalismo. Todas as iniciativas dos meus adversários insistem nos problemas que geraram esse fenômeno, insistem em trazer grandes empresas, insistem em incubadora. Não que isso a gente seja contra, mas isso não resolve. Faz 6 anos que o Brasil está em crise. Faz 6 anos que a Araraquara faz as mesmas coisas para gerar emprego. Não funcionou. O pessoal vai propor alguma coisa completamente diferente, revolucionária. Pegamos um projeto do Glauber Braga, que é o nosso deputado federal, o melhor projeto da República, projeto de pleno emprego, e adaptando para a realidade. O que nós queremos? Alavancar a economia privada. Como? Com investimento público. Araraquara já emprega 7 mil pessoas. Nós podemos empregar mais. Nós vamos utilizar o contrato emergencial e temporário para empregar milhares de pessoas, para que aquelas pessoas das comunidades voltem a ter dinheiro para gastar nos mercadinhos. Esses mercadinhos, quando tiver uma volta do consumo, vão contratar mais pessoas. Então, a gente faz um alavancamento da economia através do setor público. E só o pessoal defende. Então, milhares de empregos sendo gerados de forma imediata, direta. E o que essas pessoas vão fazer? Reforma urbana. Vamos cuidar da cidade, vamos reformar a cidade inteira. E, segundo, investir em cooperativa. A Prefeitura de Araraquara paga 25 milhões para Paraty para executar um fretamento doentio ruim, caro. Nós vamos fazer o seguinte, vamos reunir os trabalhadores da Paraty e quem mais quiser, organizar uma cooperativa e passar o transporte para eles. Vamos cancelar esse contrato com a Paraty, porque é muito ruim, muito caro. Parte da verba federal, parte da verba estadual vai ser mandada e o que a prefeitura está injetando em adicional, a gente vai parar de mandar. Vamos fazer outra coisa com esse dinheiro. É onde a gente vai economizar dinheiro. Mais do que isso, queremos fazer cooperativa de distribuição, cooperativa de lixo, por exemplo. Lixo hoje é matéria-prima, gera energia, gera adubo. Por que a gente paga para uma empresa multinacional para coletar e fazer o transbordo? Não, vamos cuidar do nosso lixo aqui, gerar emprego e renda aqui, não dar dinheiro para a multinacional. Isso tudo é diferente do que está sendo proposto. Por isso que eu peço que você analisar as propostas do pessoal com carinho. O pessoal, de fato, tem as propostas mais radicais e as melhores propostas para mudar Araraquara. Bom, sendo de esquerda, como você
tentará buscar recursos para investimento na segurança pública, que também é um grande problema de todas as comunidades. Veja, o pessoal tem a leitura diferente de um setor reacionário da nossa sociedade, de que existe um Estado penal no Brasil e existe um debate, por exemplo, aqui que foi trazido pelos outros candidatos, que é armar a guarda municipal. Por mais que nós achamos que os guardas municipais sejam boas pessoas, nós não queremos aumentar esse Estado penal. Ou seja, por vezes pode acontecer atrocidades, acidentes, erros, equívocos, e nós não queremos que pessoas inocentes morram. Nós acreditamos que a vinda de armas para cá vai estimular esse Estado policial, esse Estado penal que afeta os mais pobres. Lembrando que quando o Estado mata pobre, esse Estado nunca é condenado. O pobre fica por isso mesmo. É como foi no Rio de Janeiro, quando 2 soldados do exército fuzilaram com 180 tiros uma família, ficou por isso mesmo. Então, assim, o pessoal é contra esse cenário. O que nós entendemos que ajuda na diminuição da criminalidade? A sociologia urbana já indicou o caminho. É melhora na iluminação, mas sem precisar fazer empréstimo, não precisa fazer empréstimo. Quando a gente vai trocar a nossa lâmpada das casas, a gente não troca tudo de uma vez, né? A gente troca de pouquinho em pouquinho. Não precisa fazer um empréstimo de 60 milhões para gerar impacto e ganhar a eleição. Vamos fazer aos poucos, vamos fazer como é mais benéfico para a população e para o bolso da população. Esse é o primeiro ponto, melhorar a iluminação. E segundo ponto é justamente a gente garantir a ocupação do espaço urbano. Muitas vezes tem criminalidade porque não existe ocupação do espaço urbano, em geral, noturno. Então nós queremos levar festas, eventos, né, teatro, música, para os bairros de periferia, para o centro, para ocupar as ruas à noite, justamente para que uma pessoa ajude a olhar a outra. Isso, sociologicamente falando, dá certo, tem resultado. Isso a gente tem estatísticas do mundo inteiro de pessoas que pesquisam só isso, que garantem para a gente esse resultado de diminuição da criminalidade. Eu não tenho visto assim o seu partido como colocar à frente também dos programas o esporte. O que vocês pretendem fazer com o esporte de Araraquara, se o esporte ele não é o foco principal do seu programa de governo, ou então que seja foco do seu programa de governo? Mas qual é a realidade que você vê nesse sentido? Veja, o esporte ele entra, algumas pessoas podem até não gostar, mas ele entra na nossa percepção dentro dessa educação. Porque, como eu disse, a gente não pensa em educação como um sujeito sentar na sala de aula, a gente pensa ela de uma forma global. O esporte entra como essa questão. Até ele é transversal à saúde, porque quem pratica esporte tem menos doenças. Então, para nós, as coisas não são isoladas. Então, pode-se dizer que o esporte não está na prioridade, porque não está nessas 4 linhas mestras do PSOL, que é geração de emprego, diminuição de tributos injustos, saúde e educação, mas se você pensar novamente, o esporte está transversal na saúde e na educação. Então, o que nós queremos fazer em Araraquara? Primeiro, parar de pagar grandes empresas como é o Palmeiras, para vir jogar aqui. Como assim? O Edinho pagou para lavar a roupa do Palmeiras, pagou para a estadia dos jogadores do time do Palmeiras e do técnico do Palmeiras para trazer o mirim do Palmeiras para jogar aqui a Copa Paulista. Então, veja, há necessidade disso? Eu acho que não. Dizem que gera um desenvolvimento econômico para a cidade. Eu não vejo esse desenvolvimento econômico. O Palmeiras é uma empresa privada que gera lucro, ganha dinheiro, milhões, vendendo jogador, e a gente está subsidiando essa empresa. Só contrário a isso. Outra coisa, nós queremos rever o acordo que foi feito ali com a Ferroviária. Veja, a Ferroviária, ela usa o estádio municipal, ela paga parte da receita, ela usa o Pinheirinho, quando precisa trocar a grama do Pinheirinho, a prefeitura que troca. A Ferroviária também, ela vende jogador, ela é uma empresa, foi comprada agora, inclusive, pelo maior doador da campanha do Edinho, que doou 100 mil reais para ele, o dono das Casas Bahia. Então, veja, essa empresa, se ela gera lucro, ela precisa arcar com seus custos. Então, vamos separar as coisas, o público do privado. Ou, né, em última instância, que a Ferroviária venha a ser pública e a gente cuida dela como for. Mas aí não vai mais gerar lucro, vai ser um time da cidade. O que nós queremos é, então, primeiro, parar de gastar com esse esporte de alto rendimento, voltado para a empresa privada, que é para o lucro. E focar os recursos da prefeitura, do esporte, para o ensino de crianças e adolescentes. Isso que é importante para o pessoal. Focar na criança e adolescente. Esse é um tema transversal para a gente. O nosso foco de todas as áreas, desde geração de emprego, educação e saúde, é a criança e adolescente. São eles que vão mudar o mundo, são a nossa futura geração. Então, são o nosso foco também. Então, nós queremos focar em escolinhas de esporte, na educação dentro das escolas, esporte dentro das escolas, dentro das creches, tudo isso pensado para melhorar a qualidade de vida e também melhorar o estímulo da moralidade da nossa sociedade, que é importante que o esporte ajude. Bem, candidatos a prefeito,
gostariam de assumir, evidentemente, a prefeitura do município de Araraquara, que, segundo consta, teria aí uma dívida mais ou menos calculada ou presumida de 500 milhões. O prefeito Edinho até aqui esteve e disse que, em função de um pagamento do Refis, uma dívida que teria sido contraída pelo Marcelo Barbieri, isso tudo ele via como investimento nesse momento. Então, praticamente o município, hoje, se ele está nessa situação, é em função desse peso junto à Receita Federal. Você acha que, sendo prefeito, vai resolver também essa questão de dívida do município e vai colocar a prefeitura do município de Araraquara com um saldo favorável economicamente e financeiramente falando? Veja, em 4 anos é impossível pagar a dívida da prefeitura de Araraquara. Porque, veja você, cidadão, o Marcelo Barbieri fez uma falcatrua com o dinheiro público e deixou uma dívida de 270 milhões de reais até 2033. Se alguém tiver um filho agora, o filho começar a trabalhar cedo, ele vai estar pagando essa dívida. Então, veja o seguinte, mais do que isso, ele e o Coca operaram a destruição da CTA. Quiseram começar a do DAI, que o Edinho está executando agora. Essa destruição da CTA deixou, além de 700 pessoas desempregadas, 70 milhões de passivo. Só aí já são 340. Fora a despesa fundada e a despesa de curto prazo. Então veja o seguinte, o Marcelo Barbieri deixou uma dívida enorme pro Edinho, isso é verdade. E o Coca mentiu no debate, mentiu em várias entrevistas. Eles deixaram, não tinha como negociar. Tanto é que o prefeito de Araraquara foi obrigado a aceitar a dívida, porque o Barbieri fez falcatrua com o dinheiro público. O que ele fez? Ele falou, INSS, um dia eu paguei a mais o INSS patronal, então não vou pagar. Sem decisão judicial, fez por livre e espontânea vontade. Isso é errado, isso não é correto. E aí deu ruim, né, para a prefeitura de Araraquara. Está pagando juros, multa e correção monetária, fora o que devia. Então, veja, essa situação piorou. Esse que é o drama. Se fosse só isso, estava bom, mas piorou. Porque o Edinho aumentou para mais de 540 milhões a dívida. Então, a gente está numa situação muito dramática. O que o pessoal pretende? Rever o gasto com fretamento estudantil da Paraty, que são 25 milhões, rever coleta e transbordo de lixo, que são 14 milhões, rever o gasto global da Câmara Municipal, propondo salário mínimo do DIEESE para vereador. Teve mídia que colocou uma manchete tendenciosa contra a gente, salário mínimo do DIEESE, se você não souber que é o DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas dos Sindicatos Brasileiros, que hoje é mais ou menos R$ 4.800, ante aos R$ 8.000 que hoje os vereadores recebem de subsídio. Diminuir o subsídio do prefeito, parar de gastar 2 milhões com propaganda com empresas do Rio de Janeiro, parar de gastar 1.300.000 com empresa de software para pagar ISSQN, vamos produzir o nosso software aqui, que vai ser nosso para sempre, não vai precisar pagar todo ano. Então, isso tudo são projetos que, na soma, dá quase 50 milhões que a gente vai mexer. E a gente vai conseguir possibilitar fazer os investimentos que a gente quer e começar a pagar a dívida. Mas, veja, não tem como pagar nos próximos 4 anos. A gente, infelizmente, por culpa do Marcelo Barbieri e do Coca, as duas dívidas, tanto da CTA quanto do INSS, estão parceladas até 2033. Qualquer prefeito falar que vai pagar $500 milhão e 540 milhões em 4 anos, não consegue. Porque a gente precisa investir, creche, a população precisa de coisa imediata. Não tem como. Mas nós acreditamos que é possível parar de estar no vermelho. Hoje a prefeitura está no vermelho, o Edinho colocou o DAI no vermelho também. A gente acredita que é possível parar de estar no vermelho, começar a melhorar, dar um segmento bom para a cidade, mas pagar tudo é impossível. Muito bem, Célio, estourado o nosso tempo, fica o espaço para a sua mensagem final e que você tenha sucesso, evidentemente, na sua campanha, garantindo o seu posicionamento. Aliás, deixa eu perguntar, na eleição passada, você surgiu como um fenômeno político aqui em Araraquara. Você despontou, teve até mais votos que na oportunidade com um político experiente, como o caso do João Farias. Nesses 4 anos, o que mudou na sua vida, o que mudou no seu comportamento político? Houve a aquisição de uma experiência ainda mais acentuada e o que você pode apresentar agora? Veja, claro que eu fui candidato com 22 anos, né? Eu fui o candidato mais jovem da história de Araraquara em 2016. Então, é claro que naquele momento, se houvesse ganhado a prefeitura, eu teria administrado com tranquilidade. O partido me escolheu justamente sabendo
das minhas qualidades, né? Não fui escolhido à toa, não fui eu que me escolhi. Algumas pessoas me perguntam, por que você não começou como vereador? Sou eu que faço essa escolha. O coletivo do partido são 100 filiados, 40 pessoas que participam ativamente, que me escolheram por acreditar que eu represento o melhor partido. E, enfim, eu acho que nesses 4 anos, como qualquer pessoa, e isso vai ser sempre, né? Cada dia mais a gente adquire experiência. Eu terminei minha faculdade de Ciências Sociais, comecei a faculdade de Direito, sou funcionário público há 4 anos no pedágio Bueno de Andrada. Antes eu tinha trabalhado só como freelancer de garçom. Então, é claro que a gente aumenta a nossa experiência. E com certeza eu, adquirindo mais experiência, eu fiquei ainda mais radical, porque a viver mais me fez ficar mais sensível com os dramas da sociedade brasileira, né? Com a miséria, com a pauperização, ainda mais esse período que a gente passou no nosso país, que foi um período muito dramático para o povo. Então eu fiquei ainda mais radical. Eu acho que a mudança tem que ser pelo povo e para o povo. Eu acredito que é necessária uma revolução no nosso país. Eu tenho trazido essa mensagem, principalmente para a juventude, que sente essa necessidade de mudança. Nós precisamos mudar completamente, refundar o Estado brasileiro. Como a gente até conversou antes aqui da entrevista, né, nós precisamos refundar as instituições. Essas que estão aí não prestam. O judiciário, o Congresso, isso daí não dá. A gente precisa mudar. E é essa mensagem que eu venho trazendo. Em Araraquara, se a gente for prefeito, a gente vai com essa ideia também. É liderar um movimento nacional para refundar o Estado brasileiro. E isso, óbvio, não se faz de um dia para o outro, se faz uma construção política, convencimento que a gente quer fazer. E se a gente for prefeito, a gente vai ter mais força. Eu quero agradecer a oportunidade de verdade, novamente lembrando que a Globo está me deixando de fora de debates e entrevistas. Por que eles deixam de fora? Porque o PSOL está crescendo. E o PSOL é contra o que prega a Globo. A Globo prega a ditadura da burguesia. É onde pode concorrer o Russomano e o Bruno Covas. Aqui em Araraquara pode concorrer todos os projetos liberais. É o Edinho, é o Lapena, pode concorrer o Coca, só não pode concorrer o PSOL. O PSOL não é projeto liberal, então eles querem tirar de fora. Por isso estão me deixando de fora, por isso estão não querendo fazer debate lá na capital, onde eles não têm justificativa para não chamar o nosso candidato, que está muito bem posicionado nas pesquisas. Então veja só, se você gostou do PSOL, gostou das nossas ideias, dê uma oportunidade para o PSOL. Fale comigo, eu sou acessível no meu Instagram, no meu Facebook, fale com a página do PSOL, leia o programa do PSOL, tem vários vídeos explicando ainda mais profundamente os temas que nós conversamos aqui, um a um, lá no meu Instagram, lá no meu Facebook. E se você quiser alguma dúvida em particular, olha, esse ponto do seu programa de governo tem como você explicar? Eu gravo um vídeo específico para você, para sua família, vamos dialogar. O PSOL quer mudar de verdade. E mais do que isso, a eleição passa. A gente pode ganhar, a gente pode vencer. Mas o PSOL não é um partido de eleição, é um partido para a Revolução Brasileira. E a Revolução se constrói de cada 2 anos. Nós somos um partido ativo. Passou a eleição, nós continuamos lutando pelas causas dos trabalhadores. Quando tem aumento da água, é a gente está lá brigando para não aumentar. Quando tem aumento dos vereadores, subsídios, a gente está brigando para não aumentar. Quando teve o fechamento da CT, a gente que brigou para não deixar. Agora querem privatizar o DAI, o Edinho vai seguir com isso. A gente vai querer defender o DAI. Então, assim, o nosso partido é um partido de luta cotidiano. A gente vai construindo formiguinha. Por isso que eu convido você a filiar também no PSOL e a construir o nosso partido. E nessas eleições, para encerrar, dê uma olhadinha nos candidatos e candidatas a vereador do PSOL. São homens e mulheres que batalham, trabalham. Nenhum nunca ocupou um cargo público eletivo. Dê uma oportunidade para essas pessoas. São pessoas de bem e que querem construir uma sociedade melhor. Eu agradeço novamente a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Célio Peliciari, candidato pelo PSOL, aqui em Araraquara a prefeito, nas eleições de 15 de novembro. E nós agradecemos mais uma vez a sua participação neste ponto de encontro eleitoral. E vamos voltar na próxima quinta-feira com uma nova entrevista, fechando este ciclo de debates entre os candidatos a prefeito na Morada do Sol. Muito obrigado e até lá.